Irmãos, a graça e a paz de Jesus. Vamos à palavra de Deus. Eu creio de todo o coração que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Precisamos do alimento, sim. Precisamos nos alimentar, ainda mais nesse tempo de pandemia. Precisamos estar alimentados, vitaminas em dia, uma boa alimentação, mas também nesse tempo de pandemia precisamos da santa palavra de Deus que alimenta o nosso espírito, o nosso ser interior. Eu queria hoje, comemorando os 14 anos da Igreja Batista do Sol Nascente, uma mensagem lá em 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. O tema da mensagem nessa noite é: cada um, porém, veja como edifica. Nós, como igreja, nós fomos chamados para uma edificação, para uma construção. Capítulo 3, versículo 9, Deus vai dizer que nós somos cooperadores dele, chamado para essa obra que se chama Igreja do Senhor. Essa obra que ela começou no coração de Deus e ela vai continuar eternamente, porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus já nos escolheu para fazer parte da Igreja do Senhor. E toda edificação, ela tem alguns elementos, e eu queria trabalhar nesse texto sobre alguns elementos. Uma edificação, ela tem que ter um alicerce, ela tem que ter um fundamento. E o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Toda edificação, a base, ela tem que estar firme. E a base da nossa fé é Jesus Cristo. Não há nenhum outro, não é nenhum santo, não é nenhum discípulo, não é o Papa, não é o pastor, não é nenhum apóstolo. A base da igreja se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular. A Bíblia diz rejeitada pelos homens, sim, mas ela se tornou a pedra principal. A sua vida está firmada no Senhor Jesus Cristo. Você tem tomado as suas decisões baseadas na palavra de Deus. Você tem obedecido a palavra de Deus. Você tem servido a Cristo. Se você tem feito isso, a sua vida está edificada em Cristo. E pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir terremoto, vem o que vier. Mas você vai continuar firme porque você está firmado na rocha eterna que é Jesus Cristo. Segundo elemento que eu queria trazer aqui da construção é o material que vai ser colocado nesse fundamento. O apóstolo Paulo ele vai dizer no versículo 12, diz assim: contudo, se os que edificam sobre o fundamento, e ele vai falar dois tipos de material. Ele fala assim, uns usa material de ouro, prata e pedras preciosas. Materiais de valor, materiais duráveis, materiais resistentes. E fala, mas há um outro tipo de material que é madeira, feno e palha. São materiais de pouca durabilidade, são materiais de pouco valor. Qual é como você tem edificado? Eu tenho dito, Deus nos deu recursos, Deus nos deu dons, Deus nos deu habilidade, talentos. Deus nos deu um dom precioso chamado tempo. Deus nos deu saúde. O que você tem feito com isso? Como você tem edificado esses recursos que Deus tem dado? Você tem usado para a obra? Ou você é daquelas pessoas que dão o resto para Deus? O resto do seu vigor, o resto dos seus recursos, o resto das suas habilidades. Dê o melhor para Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos para Deus, para a glória de Deus, isso tem valor eterno. E isso vai durar durante a eternidade. Use sua vida para a glória de Deus. Use aquilo que Deus te deu de melhor. Eu tenho visto tanta gente com tantas habilidades, com tantos dons, mas usado para coisas erradas. Tenho conhecido jovens tão criativos, mas infelizmente usando a sua criatividade para coisas que não edificam. Use aquilo que você tem para a glória de Deus. Porque vai chegar um dia em que Deus vai prestar conta. Versículo 13 vai dizer assim: manifesta se tornará a obra de cada um.
e aquele grande dia demonstrará. Haverá um grande dia, um dia em que nossas obras vão ser provadas. A Bíblia diz lá em Malaquias do grande e temível dia, o dia do juízo final. Deixa eu dizer uma coisa, tem muita gente que não acredita nisso. Tem muita gente que já nem acredita em Deus. E tem gente que se diz acreditar em Deus, se diz cristão, mas vive como se Deus não existisse, ou vive como se Jesus nunca fosse voltar. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia Deus vai chamar a mim pelo nome, vai chamar você pelo seu nome. E nesse dia você está preparado? A Bíblia diz que aquele dia demonstrará, e aquele dia será revelada a obra de cada um. A obra que permanecer, no versículo 14, se a obra de alguém permanecer sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse será salvo, todavia que através do fogo. Um dia, Deus vai chamar Sérgio de Melo Campos. Chegou a tua vez. Eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo. Você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. E como será nesse dia? Que nesse dia seja um grande dia, mas para uns vai ser um terrível dia, porque as obras dele vai ser manifesta e não vai achar conteúdo, não vai achar substância nas suas obras, e para ele vai ser um terrível dia. Que Deus abençoe você, membro da Igreja Batista do Sol Nascente. Você foi chamado para edificar a sua igreja, você foi chamado para essa grande construção. E que nessa construção eu e você sejamos esses pedreiros de Deus, construtores de Deus, a edificar essa obra, começando na minha vida, começando na sua vida, e nós possamos servir uns aos outros, para que sejamos esse edifício, para que sejamos um corpo de Cristo, onde as pessoas olhem e glorifiquem a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.